Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. E esse seu novo modo de se vestir? Pois é, e eu vim com essa camisa para poder arregaçar as mangas. Se preparando? Sim, e me preparar para a sacudidura. Isso é verdade. Então, antes de chegarmos à sacudidura, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Nosso Pai Celeste, obrigado por mais uma vez nos reunir. Senhor, nós precisamos falar sobre coisas importantes e pedimos que Tu ilumine nossas mentes e guie a nossa conversa. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe o que é interessante, Martin? É a maneira como o nosso programa vai se desenrolando. Eu acho que tem pessoas que pensam que a gente fica o dia inteiro estudando e preparando cada palavra que vamos dizer aqui, enquanto que, na realidade, a gente não faz a menor ideia sobre o que diremos. A gente simplesmente ora e diz: Senhor, nos oriente. Qual é a sua vontade? Como filtrar tanta coisa a fim de dizermos aquilo que é essencial para o nosso tempo? E o conflito está se intensificando. Parte desse conflito é de uma natureza que você não espera. Portanto, vamos ser gentis e ainda assim sermos direto ao ponto. Sim. Sabe, não somos nós que fazemos os cortes. É a palavra e a verdade que deve cortar. É isso mesmo. Então, se nós trazemos a palavra à tona, e como diz no espírito de profecia, não é para ser vingativos. Não. Mas sim para tentar, como você mencionou nos episódios passados, trazer isso à tona. Sim. Hoje nós temos 2 livros aqui. Normalmente a minha Bíblia está aqui, mas hoje eu trouxe testemunhos para a igreja. Eu estou novamente lendo esse livro. Eu gosto muito dele. Ele fala de coisas muito interessantes. Ele fala sobre assuntos bastante variados. E uma das coisas que li recentemente é sobre a rebelião de Coré. Aquela situação foi muito séria. Fala sobre o quão iludidos estavam Coré, Datã e Abirão. Eles sequer perceberam que estavam do lado errado da questão. E até mesmo após a repreensão de Deus, quando foram engolidos pela terra, o povo ainda estava convencido de que aquilo era uma trama sinistra de Moisés para se livrar deles. Mas como poderia Moisés, por si mesmo, ter abrido a terra para engoli-los? E foi somente por meio da intercessão de Moisés que aquela terrível praga cessou. Isso serve para mostrar quão forte pode ser a influência da desinformação. Sim. Este aqui é o Testemunhos para a Igreja, volume 3. O que eu acho interessante é que ela tem algumas coisas interessantes a dizer a respeito de repreensão para a igreja. E o problema daquelas pessoas era, por exemplo, por que elas estavam tão irritadas com o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão? Ela diz que o povo estava confuso sobre o assunto. Suas mentes haviam sido totalmente envenenadas com o descontentamento. A ideia de que Moisés e Arão eram homens perversos havia sido solidificado em suas mentes. Dessa forma, fica mais fácil compreender por que o povo passa a ver aqueles que ficam firmes na verdade e que os repreendem como sendo vilões. Sim, é mesmo. Porque a maioria das vezes, as pessoas que fazem isso não são populares com aquilo que está acontecendo no mundo. É verdade. Achavam que eles eram responsáveis pela morte de Coré, Datã e Abirão, os quais, pensavam o povo, salvariam os hebreus ao estabelecerem
uma nova ordem de coisas, na qual o elogio tomaria o lugar da repreensão. Não é interessante? Com certeza. E a paz, o lugar da ansiedade e do conflito. E eles os acusaram, dizendo: vocês mataram o povo de Deus. Martin, essas histórias foram escritas para nós, para o tempo em que vivemos. Portanto, aqueles que falam de maneira semelhante a Coré, Datã e Abirão deveriam tomar bastante cuidado com isso. Ela continua: Deus queria disciplinar o seu povo para trazê-los à harmonia de ação e vivessem em união, possuindo a mesma mente e o mesmo julgamento. Só que quando olhamos a igreja hoje, isso é impossível. Mas para que isso de fato aconteça, há muito a ser feito. O coração carnal precisa ser subjugado e transformado. Deus determinou que sempre haverá um testemunho vivo dentro da igreja. E ao fim da página 360, ela diz: Deus deseja que seu povo se torne uma unidade, que vivam em harmonia e possuam a mesma mente e o mesmo julgamento. Ao vermos tantos ventos de doutrinas dentro da igreja hoje, dá para dizer que temos a mesma mente? Não. Isso não acontecerá sem um testemunho claro, direto e vivo dentro da igreja. A oração de Cristo foi para que seus discípulos se tornassem um, assim como ele era um com o Pai. Ela então cita o texto bíblico em que Jesus diz aquela oração. Martin, eu tenho dito aqui desde o início, e eu sei que você concorda, que o único jeito de nos tornarmos um em mente e propósito é baseando a nossa teologia e pensamento nos mesmos critérios. É mesmo. A base, a âncora, tem que ser a mesma. E, portanto, a Bíblia e o Espírito de profecia devem tornar-se a base. Qualquer coisa que se desvie disso, tudo aquilo que distorce e procura mudar essas duas coisas, nos leva para a direção errada. É mesmo. Tudo que seja dessa natureza nos levará à desarmonia. A única maneira de nos tornarmos um é nos apegando tanto à lei quanto ao testemunho. E também é importante mencionar que a parte que diz a lei tem que vir da lei correta. Não pode ser baseada em manuscritos espúrios. É verdade. Nós já falamos muito a respeito deste assunto. A questão das traduções bíblicas é uma grande dor de cabeça para muitos. O problema é que, através das traduções modernas, torna-se impossível defendermos algumas de nossas doutrinas. E até mesmo algumas declarações de espírito de profecia. É isso que torna as coisas tão difíceis. Correto? E ao considerarmos os períodos de tempo, por exemplo, da Septuaginta, são diferentes do texto masorético. Então, como saber o qual está correto? Ora, vamos verificar na lei e o testemunho. E no que tange a períodos de tempo, o espírito de profecia está em harmonia com o texto masorético. Por outro lado, ele não está em harmonia com a Septuaginta. Então, eu não sei por que tanta comoção. Afinal, não é uma coisa tão difícil de se entender. Mas não vamos seguir nessa direção, pois isso vai causar um grande alvoroço. Vamos falar sobre outras coisas muito importantes. A lei e ao testemunho. Nada contra a verdade, mas a favor dela. Vamos continuar este estudo. Mais uma vez, vamos misturá-lo com algumas experiências que nós tivemos, que eu tive, e ver onde podemos encontrar alguma substância para depositar a nossa fé. O testemunho direto, chamado pelo Conselho da Testemunha Verdadeira aos Laodiceanos. Isso é algo que não é muito popular. Não. Não.
Como já vimos, a turma do Coré dizia que todo mundo era santo. Não tente fazer distinções entre aqueles que fazem isso ou aquilo. Somos todos santos. Deus escolheu a todos. Sim, Deus escolheu a todos. O que não quer dizer que o mundo o aceite. Não, existem certos critérios aos quais você tem que aderir. O Papa fez uma declaração realmente fascinante em 2019. Ele disse que os cristãos nunca deveriam tentar converter os descrentes, pois qualquer um que faz proselitismo não é discípulo de Jesus. Mas não foi Jesus que disse, vão a todo mundo pregando o evangelho para fazer discípulos? Isso que ele disse é completamente oposto ao que Jesus disse. É inacreditável. Em uma conversa com estudantes do ensino médio em Roma, neste fim de semana, o Papa Francisco respondeu à pergunta referente a como se lidar com ateus e pessoas de outra fé, dizendo que os cristãos jamais deviam proselitar. E todos que o fazem não são verdadeiros cristãos. Isso é incrível. Outras declarações relevantes que ilustram a visão do Papa sobre o evangelismo incluem: somos todos iguais, todos filhos de Deus, falando a respeito de termos amigos judeus ou muçulmanos. Isso é verdade. Cada pessoa em todo este mundo é filho de Deus. Mas nem todo mundo quer ser um filho de Deus. Verdade. Não é? Não me ocorreu, e eu não acho que deva ser assim, dizer a um garoto ou uma garota: você é judia, você é muçulmano, se converta. Não estamos nos tempos das cruzadas. A última coisa que devo fazer a um descrente é tentar convencê-lo. Jamais. Escutem, nunca levem um evangelho por meio do proselitismo. Se alguém alega ser discípulo de Jesus e vai até você proselitando, ele não é discípulo de Jesus. A igreja não cresce pelo proselitismo. No último ano, o Papa Francisco disse a um garoto enlutado que o pai dele, apesar de ter sido um ateu, está no céu, por ter batizado seus filhos. São declarações impressionantes, que vão diretamente contra as instruções de Jesus. Eu já tive muitas experiências a respeito deste assunto e posso compartilhar, mesmo dentro de nossa igreja. Há muitos anos atrás, fui convidado para pregar em um acampamento. E lá havia um outro orador, que era um famoso pregador americano, que também ia pregar. E, como de costume, eu acabo me envolvendo nestas terríveis situações. Eu estou sempre encrencado. Bem, a minha mensagem era totalmente diferente da dele. O que fazer numa situação dessa? Você se pergunta, por que, Senhor? Mas sabe, ao pensar lá atrás, sempre que ocorria um grande evento, dois tipos de mensagens eram pregadas. Sim. Uma baseada no erro e outra na verdade. Às vezes, as duas eram baseadas no erro. Mas Deus é justo e Ele sempre permite a escolha. Em 1844, uma mensagem veio por meio de Charles Darwin. Somos produtos da evolução. Só que também, em 1844, surgiu uma outra mensagem. Adorai a Deus e dai-lhe glória. É mesmo? Pois a hora do seu juízo chegou. Adore o Criador. Ou seja, o oposto da evolução. Duas mensagens. Qual das duas é popular hoje? Aquela que diz que nós viemos de um punhado de lodo. É isso mesmo. Existem, portanto, essas duas mensagens. E há vários exemplos. Eu não quero falar demais, mas em futuros programas nós falaremos sobre essas mensagens opostas que têm sido pregada ao mundo. E o mundo, de maneira regular, tem abraçado a mensagem que não é bíblica. Mas falaremos sobre isso mais tarde.
Mas voltando, aquele homem do acampamento estava pregando a respeito de alcançarmos o mundo todo com o Evangelho. O Evangelho seria pregado a todo mundo, correto? E aí o fim virá. E o entendimento dele era o de que Deus fecha os olhos em tempo de ignorância. E assim seria presunção pensar que temos que levar o Evangelho a uma nação como, por exemplo, a China. Segundo ele, se não pregássemos lá, eles estariam todos salvos. Pois aí eles não têm que fazer escolha. Porém, se pregarmos a eles, eles podem fazer a escolha errada e se perderem. Neste caso, você se torna o responsável pela perdição deles. Esta era a mensagem. Então, pare com essa bobagem de pregar o Evangelho ao mundo. Apenas deixe-os. É exatamente o que o Papa disse. Sim. Exatamente a mesma coisa. Eu suava frio enquanto ouvia ele falar. E havia literalmente milhares de pessoas no acampamento. Milhares. Eu não sei o número exato, mas eram sim milhares de pessoas. E eu tinha que pregar logo após ele. Eu era o próximo pregador, o próximo sermão. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Que direi e como vou tocar neste assunto? Será que eu ignoro e deixo as pessoas decidirem por si mesmas? Eu então subi ao púlpito e antes que eu soubesse o que estava dizendo, saiu da minha boca: vão a todo o mundo e preguem o Evangelho. Pronto, foi um desastre. A partir dali, eu ganhei um inimigo para a vida toda. E alguns anos depois, poucos anos depois, na verdade, eu estava de volta aos Estados Unidos, aonde pregaria na igreja dele. Eu não iria pregar aos adultos, eu fui lá para pregar aos jovens. E foi uma experiência incrível, pois era óbvio que eles não estavam muito empolgados com a minha presença, mas de alguma forma eu fui convidado. Como essas coisas acontecem, não é? Não se faz nada contra a verdade, mas somente a favor dela. Mas, enfim, lá estava eu naquela igreja jovem. E o pastor subiu lá no palco, com a sua camisa aberta até aqui, com uma guitarra pendurada e um brinco em sua orelha. Bizarro, não? E ele então basicamente disse que eu era um dos pregadores, mas que eu não teria mais de 10 minutos. Isso parece que é uma tendência. 10 minutos parece ser a norma para mim. E também aqueles banimentos que às vezes chegam antes de você. Isso mesmo. Então, houve muita... Como vamos chamar aquilo, Martin? Música? Ou coisa assim? Houve também muita gesticulação. Então, chegaram os meus 10 minutos. E eu contei a minha história. E sabe, eu tenho confiança de que Deus sempre trabalha. Então eu contei a minha história de uma tal maneira que eu acabei chegando no clímax, mas não contei o fim. Então eu disse, desculpa, meu tempo acabou, não posso contar o final. Então todo mundo disse, não, conta, continua. E eu disse, olha, o pastor de vocês disse que eu não posso falar por mais de 10 minutos. Aconteceu que eu acabei falando 1h30. Às vezes, essas coisas acontecem. Às vezes, as portas abrem, às vezes, elas fecham. Agora, falando do pregador principal, ele pregou um sermão interessante, que era sobre... Ele estava falando sobre um rei que fazia decretos e tal. Basicamente, era muito parecido com vários sermões que eu já ouvido. Não podemos podar as árvores. Deixem as árvores crescerem da maneira que querem.
A poda é uma experiência muito dolorosa, ou seja, exatamente o que o povo disse. Mas é exatamente o que a Bíblia diz para fazer. É o que o povo dizia sobre Coré. Coré não queria podar a árvore, ele iria deixá-la crescer. Moisés, que era um podador, ele precisa parar com isso. Pare de nos dizer o que fazer. Toda a congregação é santa. Então, este tipo de mentalidade não está apenas no papado. A verdade é que esta mentalidade é necessária ao papado. Sim. Certamente, pois ele não quer uma segunda reforma, que pode tirar dele uma grande parte de sua igreja. Ele quer, e nós já falamos disso antes, que o cesto papal pode pegar todos os peixes. Sim, ela é perfeitamente capaz de salvar aqueles que estão em pecado e aqueles que querem se salvar por suas próprias obras. Então ele consegue abraçar a maioria da sociedade humana. Essa mentalidade é uma maneira de pensar muito perigosa. Ela não deveria existir dentro do Adventismo. E o que fazer com aquele verso que diz que se você não avisar eles, o sangue deles vai ser requerido de você? Exato. E ao consultarmos algumas histórias bíblicas, vamos ver e daí podemos mencionar o que pode acontecer conosco. Bem, ao irmos à Bíblia, veremos o que aconteceu com os discípulos. Tudo isso está no livro de Atos. Vemos a frequência com a qual eles eram presos por falar em nome de Jesus, que, segundo o Papa, é algo que nunca deveríamos fazer. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos, ou seja, estavam pregando doutrinas. Uma doutrina que não era confortável, que, aliás, também não é confortável para o Papa, pois, segundo ele, os mortos já estão ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno, não é? Uhum. E agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que ouviram a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Esta pregação foi bem-sucedida. Eu não acho que o Papa ficaria contente com ela. Eu acho que ele estaria bem ali na frente, junto com aqueles capitães, sacerdotes e saduceus que vieram para prender os dois, não é? Sim, e é sempre um pequeno grupo de teólogos que vai e decide pegar eles. Exatamente. E aconteceu que no dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. É interessante que alguns desses nomes sejam mencionados, e não são mencionados de maneira positiva. Não. E pondo-os ao meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Lembre-se que eles haviam curado um homem em nome de Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado e da maneira como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ele foi corajoso. Ele pregou sobre Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando: sabe, Martin, me lembra das minhas experiências em que aqueles homens cochichavam entre si. Que faremos com esses homens?
todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. E nós não podemos negar. Isso é fascinante. Sim. Mesmo diante de uma evidência inquestionável, Sim. eles a negaram. Mesmo que eles disserem não podemos negar, eles ainda continuam e acabam negando. Eles ainda negam. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecerem os senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Essa deve ser a nossa resposta a qualquer um que haja como os fariseus. Temos que ser diretos. É mesmo. Nós não temos opções. Temos que fazê-lo. E este não foi o único caso, pois o capítulo 5 é como assistir a uma reprise, pois acontece a mesma coisa. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de indignação. Parece que indignação é o nome do jogo, não é? Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: vão ao templo e falem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, preguem o Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo. Ou seja, vá e façam proselitismo. Exatamente. Vá e preguem. Portanto, o que devemos fazer com relação à China? O que fazer com o confucionismo? Ou com o Islã? O que fazer com qualquer religião que o Papa abrace dizendo para não tocá-la? Temos que ir e pregar. Veja que um anjo veio para abrir as portas, e isso deve tê-los deixado malucos. Então veio alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de forças, pois tinham medo que o povo os apedrejassem. Tendo levado os apóstolos, os apresentaram ao sinédrio para serem interrogados pelos sumos sacerdotes, que lhes disse: nós não ordenamos que vocês não ensinassem neste nome? Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpado pelo sangue desse homem. Mandamos vocês ficarem quietos. Não falem disso. Mas eles pararam? Eles não puderam, porque eles haviam recebido as ordens de Deus. Um anjo os libertou da prisão e disse: vão. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E esta é a questão, Martin. Isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E nós passaremos por isso cada vez mais. E ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Ou seja, se não for possível fazê-los calar, eventualmente eles recorrerão à violência. Primeiro vira uma coisa pessoal e depois parte para a violência. Mas o fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Ele mandou que saíssem um pouco. Então lhes disse: homens de Israel, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. E agora eu vos digo: deixem esses homens em paz, soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Ótimo conselho. Um conselho muito sóbrio. Portanto, as pessoas que reclamam constantemente daquilo que é dito, veja, se não for de Deus, vai fracassar. Por que é que elas querem seguir o caminho do sinédrio, querendo colocar gente na cadeia e mandando-as ficarem quietas? Pois podem ser que elas tenham recebido uma missão dada por Deus para pregar. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los,
pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos por Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram-os açoitá-los. Veja que interessante, bateram neles. Ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixaram de ensinar que Jesus é o Cristo. Adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou. Então, o meu conselho para essas pessoas que querem silenciar os outros, ainda que eles estejam realmente falando contra a verdade, você realmente quer prendê-los, bater neles? Ora, se o que dizem não for de Deus, não vai dar em nada. A lei e ao testemunho. Mas, se for de acordo com a Bíblia e o testemunho, aí estão lutando contra Deus. E não importa o quanto batam, o quanto censurem, será em vão, porque a mensagem de Deus não pode ser silenciada. Não se pode lutar contra a verdade, apenas a favor dela. As ações dos fariseus neutralizaram o evangelho ou o propagaram? Avançaram o evangelho. Por que não aprendem? É a história. A Idade Média. Vamos a mais um exemplo? Atos capítulos 12, verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Queriam ter certeza que não pregariam novamente. Já era a 3ª vez, já. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Veja só, Martin. Agora é a igreja e o Estado unidos. Não é? Pois lá é dito, me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Portanto, as ameaças primeiramente vieram de dentro, e depois o braço do Estado foi acrescentado. Eles chegaram nessa parte quando eles têm que obrigar. Correto? E de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e lá ficou. É possível lutar contra a verdade? Não. Não. Isso não fez a verdade mais prevalente? Sim. Ela se espalhou como fogo selvagem. Peguemos um exemplo do Antigo Testamento. Jeremias. Eu amo a história de Jeremias. Você sabia que o livro de Jeremias é um tipo das 3 mensagens angélicas? Com certeza. Lá você encontra as 3 mensagens. Saia de Babilônia, fuja de Babilônia. E a maneira com que ele foi tratada é a mesma maneira que as pessoas que pregam as 3 mensagens angélicas serão tratadas. É um tipo perfeito. E ele também lamenta o fato de eles não guardarem o sábado. Até mesmo a 3ª mensagem angélica é encontrada lá. Vamos ler do capítulo 32. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. O coitado do Jeremias estava lá preso. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. O rei não gostou da mensagem. Não. E o que você faz quando não gosta da mensagem? Mata o mensageiro. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse num rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Ele então escreveu um testemunho e enviou ao rei. E Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Se você silencia o mensageiro, isso silencia a mensagem? Não.
Porque a mensagem não vem do mensageiro. Ele é apenas o porta-voz dela. Exato, a mensagem vem de Deus. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, leia as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm da sua cidade, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Eles se arrependeram? Infelizmente, não. Não. Ainda assim, tinham que ouvir a mensagem. Atendessem a ela ou não, eles tinham que ouvir a mensagem. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, ele não foi muito longe, né? O rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Eles não temeram e nem rasgaram as suas vestes. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Não teve efeito neles. Não. Mas eles ouviram. Exatamente. E aquelas palavras não são apenas para o rei, são para nós. Exatamente. Pois isso é um tipo das 3 mensagens angélicas. Embora eu, Natã, Delaías e Guemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Havia pessoas fiéis? Com certeza. Como Gamaliel com Pedro. Sempre há alguém dizendo, escute. E ainda assim, bateram nos discípulos, apesar de terem ouvido o conselho. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filhos de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Agora, até mesmo o pobre mensageiro teve que ser escondido. O Senhor os escondeu. O verso 32 diz, então Jeremias pegou um outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E agora veja que palavras interessantes. Além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Ele adicionou um pouco mais. Escreveu ainda mais. Sabe, Martin, eu tenho a impressão que isso aconteceu comigo muitas vezes. Quando comecei a pregar sobre as sociedades secretas e seu papel nas profecias, e todo mundo disse que era teoria da conspiração, os poderes da liderança também me disseram, nos conselhos modernos do Sinédrio, que eu deveria parar de pregar essas coisas. E quando me disseram isso, eu achava que era porque eles não tinham visto evidências suficientes. Então, 2 palestras acabaram se tornando 36, que é a série Ataque Total. Foi assim que ela começou. A razão pela qual eu a fiz foi justamente a oposição. Eu não me conformava que eles não enxergavam as coisas. Já sei, vou revelar ainda mais fatos. E citei as fontes originais. Mostrei citações do Albert Pike, Morais e Dogmas. Você sabia que um dos irmãos da liderança veio a mim dizendo, esse Albert Pike não tem importância alguma. Certa vez eu estava em uma loja maçônica de 33º grau, lá em Washington, onde as importantes decisões são feitas. E eu dei um jeito de descer para um porão. E acabei chegando na sala do Albert Pike, que era um museu. Eles então foram atrás de mim, pois eu não deveria estar lá. E eu perguntei, onde é o banheiro? E o homem gritou para mim dizendo, você está pisando em solo sagrado. E eu perguntei, por que este solo seria sagrado? Este é o túmulo de Albert Pike. Ainda assim as pessoas acham que ele não tem importância alguma, que é irrelevante. Mas enfim, muitas vezes
esta experiência pela qual o povo de Deus tem que passar. Nós, como povo, não cumprimos a obra que Deus nos ordenou. Nós não estamos prontos para o cenário para o qual a lei dominical nos levará. É o nosso dever, conforme vemos se aproximando os sinais de perigo, nos levantarmos para agir. Que ninguém fique sentado em calma expectação do mal, confortando-se na crença de que esta obra deve acontecer, já que a profecia a predisse, e de que o Senhor abrigará o seu povo. Não fazemos a obra de Deus se sentarmos em quietude, sem fazer nada para preservar a liberdade de consciência. Quando algo vai contra a liberdade de consciência, nós somos compelidos a falar. Oração fervorosa deveria ascender aos céus para que esta calamidade seja evitada até cumprirmos a obra que há tanto tempo temos negligenciado, que haja mais orações fervorosas e que nós trabalhemos em harmonia com as nossas orações. A nossa missão é a mesma dos primeiros discípulos: ir e pregar. E o que deve ser pregado? As 3 mensagens angélicas. E se você se mantiver ocupado com isso, você não vai pegar um outro caminho ou descarrilhar. Correto? É o nosso dever fazer tudo ao nosso alcance para evitar o perigo ameaçador. Deveríamos trabalhar para desarmar o preconceito, nos colocando sob uma luz apropriada diante do povo. Deveríamos colocar diante deles o verdadeiro problema, interpondo assim o forte protesto contra as medidas de restrições da liberdade de consciência. Ou seja, a questão deve ser clara como o sol. A escolha é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos do homem. A escolha é entre obedecer a Deus ou obedecer o homem. E se essa questão não for claramente exposta, como poderão as pessoas tomar uma decisão? Elas não poderão. Não. Não é suficiente meramente professar, crer na verdade. Todos os soldados da cruz de Cristo se obrigam virtualmente a entrar na cruzada contra os adversários das almas, a condenar o que é errado e sustentar a justiça. Mas a mensagem da testemunha verdadeira revela o fato que um terrível engano está sobre o povo, o que faz necessário ir a eles com alertas, a fim de despertar-lhes do sono e levá-los a uma ação decidida. Lembra-se quando falamos sobre a testemunha verdadeira? É o testemunho. É mesmo. Me foi mostrado que mesmo a decidida mensagem da testemunha verdadeira não havia atingido o desígnio de Deus. As pessoas aceitam o testemunho só de fachada. Elas negam a sua essência. Por exemplo, a mensagem de saúde é apenas uma minoria que adere a ela. Elas pregam, a proclamam, mas não a praticam. As pessoas adormecem em seus pecados, continuam a declarar-se ricas e sem necessidade de nada. Muitos perguntam, por que tantas repreensões? Não se parecem com o povo na época de Coré? Por que os testemunhos nos culpam continuamente de graves pecados? A igreja que encurta o seu distanciamento com Roma é uma igreja em retrocesso. Isso é uma reprovação. Mas eles dizem, fiquem quietos, não falem mais. Não permitiremos que falem. Vamos colocar você na cadeia. Faremos todo o possível para silenciar a sua voz. Não é? Amamos a verdade. Estamos prosperando. Nós não precisamos das repreensões do testemunho. Martin, é exatamente isso que está acontecendo na igreja. Nós queremos ser aceitos. Queremos fazer parte da multidão. Vamos ler mais um texto e aí contarei uma história. Algumas pessoas continuam no caminho do erro até tornarem-se endurecidas.
Elas até sabem que a igreja está sobrecarregada, assim como Acã sabia que Israel fora enfraquecida por causa da sua culpa. Mesmo assim, suas consciências não os condenam. Não aliviarão a igreja, humilhando o seu orgulho e corações rebeldes diante de Deus e abandonando seus erros. A desaprovação de Deus está sobre o seu povo, e ele não manifestará o seu poder em meio a ele enquanto existirem pecados acariciados por aqueles que se encontram em posições de responsabilidades, os que trabalham no tremor de Deus a fim de livrar a igreja dos obstáculos e corrigir os erros, para que o povo de Deus possa ver a necessidade de abominar o pecado, podendo assim prosperar na pureza. Para glorificar o nome de Deus, sempre se depararão com resistência por parte dos não consagrados. Há algum tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, eu tive uma experiência muito interessante em minha vida. Eram tempos bem difíceis. Minha esposa sofreu uma queda, quebrou o fêmur, machucou o seu quadril e ela estava sofrendo bastante. E porque o quadril havia se quebrado, ela tinha parafusos, não podia pôr peso algum em sua perna por 6 meses e precisou aprender a caminhar novamente. Nós estávamos na África do Sul e pensamos em nos dar um tempo para a sua recuperação. E depois disso continuaremos a trabalhar. Isso foi aqui nas províncias do norte da África do Sul. Nós queríamos dirigir de volta para casa. Minha esposa ainda estava de muletas, ela mal podia andar. E ao dirigirmos para casa, alguém me disse que nós deveríamos ir para Botsuana, pois queriam que eu pregasse alguns sermões lá. E eu estava com um amigo, que na verdade era o François. E eu disse, olha, eu não posso ir para Botsuana. Temos muitos problemas. Minha esposa ainda não está bem, não pode andar. Eu não quero ir a Botsuana. Nós vamos para casa para nos recuperarmos. Ele disse, muito bem, enquanto você volta para casa, eu vou dirigir com você até eu pegar o meu caminho para o norte e você vai para o sul. Mas antes de chegarmos neste ponto, em que nos separaríamos, em que ele iria para o norte e eu para o sul, eu me deparei com uma situação. Eu estava dirigindo na estrada e havia um veículo em minha frente que era um típico veículo africano. Ele praticamente estava colado com band-aids e teias de aranha. Ele estava na minha frente e eu pensei, eu tenho que ultrapassar esse carro. E eu ainda tinha um trailer na traseira, porque havíamos ido para o acampamento. Eu queria ultrapassar o carro, mas havia um caminhão vindo do outro lado. Então eu iria esperar o caminhão passar para que eu pudesse ultrapassar o veículo da frente, que ia bem devagar. Estávamos numa descida, o caminhão estava vindo e eu comecei a acelerar para que quando o caminhão passasse, eu já estivesse no embalo. Mas quando o caminhão passou, ele criou uma turbulência. E essa turbulência foi muito forte para os band-aids. Ah, sim. O vento causado pelo caminhão fez o carro da frente se desintegrar. Sim, o capô levantou, o para-choque saiu voando, veio rodopiando em nossa direção e atingiu meu carro. E como o capô tinha levantado, o motorista não enxergava para onde ia. Ele estava praticamente sem visão. Ele então cruzou a pista desse jeito e eu já tinha acelerado para ultrapassá-lo, pois o caminhão já havia passado. O motorista do caminhão não tinha ideia do que estava acontecendo com a gente. Como eu não pude desviar do veículo da frente, era o fim do meu carro. Nós tivemos que aguardar até a chegada do guincho, que nos levaram até a próxima cidade, onde contactamos o seguro
E o seguro não permitia que consertássemos o carro naquela cidade. Tinha que ser em uma outra cidade, ou seja, o veículo tinha que ser guinchado quase que 1.000 quilômetros para ser consertado em outro lugar. E eu estava discutindo com a companhia de seguro sobre isso e eles disseram, veja, este problema não será solucionado em menos de uma semana. É melhor vocês acharem um lugar para ficar por uma semana. E agora? Então François me disse, sabe, meu amigo, estou indo para o norte. E você não vai mais para o sul. E eu vou ficar lá por uma semana. Lá estava eu em Botsuana, querendo eu ou não. Eu tinha planos de ir para o sul, mas Deus queria que eu fosse para o norte. E apesar do quadril quebrado e perna quebrada, fomos parar em Botsuana. E foi uma campanha fantástica, foi muito bom. E lá havia um médico que conhecia outros médicos de um de nossos hospitais universitários em outro continente. E aconteceu que ele era um palestrante lá na Califórnia. Ele então voltou para lá e comentou sobre as reuniões que tivemos. Nós então fomos convidados a falar em uma de nossas instituições. Assim, nós fomos parar nos Estados Unidos como consequência de Botsuana. Exatamente. Você vê como Deus vai conduzindo as coisas? E nós chegamos lá. E como sempre, nós descobrimos que havia 2 grupos. Um deles não estavam entusiasmados com o que eu tinha para dizer, e o outro estava bastante contente com o que dizíamos. As palestras foram em um auditório, e havia um grande número de pessoas. E foi algo impressionante, pois a minha esposa ainda estava de muletas, ela sofria muito, pois o tratamento não estava funcionando muito bem. Falaram até em amputar a perna inteira dela. E naquela instituição, uma senhora foi até a minha esposa e disse, eu fui impressionado a falar com você. Ela não explicou muito bem o que aconteceu, mas o marido dela era um especialista no problema dela. Ele então deu a ela certos tratamentos que foram praticamente milagrosos. Ajudou muito a ela. Deus cuidou até mesmo disso. E as reuniões foram muito boas. Fizemos muitos amigos lá. Mas, como sempre, parte da liderança não estava contente. Então, certo dia, recebemos um convite para irmos à mesa. Em outras palavras, para a liderança. Lá estava o reitor de teologia e um membro da conferência geral. E o tema era pregar para outras denominações, especificamente o Islã. E havia muito furor por causa de uma das palestras que eu havia dado, pois aquela palestra deixou bastante claro que aquilo que as outras religiões ensinam, incluindo o que o Islã ensina, não está em harmonia com as 3 mensagens angélicas ou mesmo com toda a Bíblia. Acontece que aqueles senhores detonaram com a gente. Nos disseram para parar de falar a outras religiões, tentando convencê-las a deixar a Babilônia. Era a mesma mentalidade do papado. A mensagem "sai dela, povo meu", não é popular. Eu pensei comigo mesmo, eu era um ateu e já fui católico. Eu mesmo tive que sair da Babilônia a fim de me unir àqueles que pregam a verdade.
Eu me uni à verdade. Eu achei aquilo muito estranho, pois eles me disseram para deixar as pessoas do jeito que estavam, para eu não fazer proselitismo. Apenas deixá-las como estão. Não é necessário, deixe-as em paz. Eu tentei discordar daqueles cavalheiros, mas eles foram bastante enfáticos. Aquele reitor, que até hoje é bastante respeitado, pregou uma nova abordagem de Apocalipse 13 a respeito de quem é a besta e de quem é a imagem da besta. Ele inventou uma teologia nova que redefiniu o livro de Apocalipse, o que basicamente vai contra o espírito de profecia. É triste. Não é importante nos atermos à lei e ao testemunho? Com certeza. Se você quer pregar esse tipo de coisa, então por que não ir embora dessa denominação para se tornar alguém a ser evangelizado? É verdade. Então, após aquela discussão, eu disse àquele reitor, então você está me dizendo que eu não tenho permissão para pregar essas coisas? Eu estou com a impressão que você não acredita nem mesmo que o papado é o anticristo. Uhum. Pois eu disse a ele que há muitas coisas que correlacionam o papado e o Islã. A concepção imaculada, por exemplo, a visão deles da expiação. Eles não acreditam na expiação, assim como o catolicismo não acredita na expiação. Todas essas coisas. Então ele me disse, você só pode pregar as nossas crenças fundamentais. Mas eu disse, as nossas crenças fundamentais deixam claro que o papado é o anticristo. Mas ele disse que não, que isso não é uma crença fundamental. Que interessante. Aí eu fui para casa e fiz um estudo muito profundo de nossas crenças fundamentais. E, na verdade, ele estava parcialmente correto. Uhum. Pois as crenças não dizem, nós cremos que o Papa é o anticristo. Mas diz que os reformadores criam que ele era o anticristo. Então, acaba dizendo por implicação. Então ele está usando isso como uma brecha. Ele usou isso como uma brecha. Ele, na verdade, distorceu. Eu, então, em outra ocasião, disse a ele, sabe, o espírito de profecia nos manda expor a maldade do homem do pecado, e nossas crenças fundamentais dizem que cremos no espírito de profecia, então eu devo pregar isso. Mas se você vai marginalizar e neutralizar o testemunho, então você pode ignorar isso também. Mas, enfim, o François estava comigo e ele disse, o evangelismo traz pessoas para dentro da igreja. Estas mensagens trazem as pessoas para a igreja, já que elas revelam as diferenças, o que permite às pessoas fazerem uma escolha. E ele disse, nós não as queremos na igreja. Eu achei aquilo estranho. Então ele disse que não quer esse tipo de pessoa na igreja? Ele disse que não quer dentro da igreja pessoas que acreditem no anticristo e essas coisas. Aquilo nos deixou totalmente atônitos. Nós saímos dali, olhamos um para o outro e dissemos, o que é isso? O que está acontecendo? Enquanto caminhávamos, veio em nossa direção um jovem que já havia sido da nova era e disse, ele primeiro nos cumprimentou e disse, eu era da nova era e por causa das suas palestras, eu me tornei um adventista do sétimo dia. Ele estava tão feliz e nos abraçou. E esse foi só o primeiro. De lá, nós fomos a uma reunião. Então, encontramos um geólogo e um neurocirurgião que também haviam aceitado a verdade. Então, veja como Deus conduziu tudo. De uma situação em que vimos, pare de pregar, não pregue mais, nos deparamos com 3 pessoas de vários campos da vida, da alta classe até o público em geral, que testificaram justamente o contrário. Então precisamos decidir o que vamos fazer.
Mas o interessante é que este sentimento tornou-se muito prominente. Veja, aquele era o reitor de uma de nossas maiores universidades na América do Norte. E muitos dos teólogos de nossas instituições compartilham das mesmas ideias. Ou seja, que não devemos pregar sai dela, povo meu. Logo, é necessário redefinir completamente 1844. Pois se 1844 nos diz que, a partir daquele ano, uma mensagem foi levada ao povo por meio de um grupo específico que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, este grupo específico levará uma mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo de todo este planeta. Estas são as 3 mensagens angélicas. E uma das 3 mensagens angélicas é: Babilônia caiu. E o alto clamor é: saia dela, para que não faça parte de seus pecados. Isto, portanto, significa que há um grupo específico nos fins dos tempos, com uma mensagem bastante específica de Deus, que precisa ser levada a todos. E esta mensagem é totalmente contrária ao ecumenismo. É mesmo. É o oposto. Como já dissemos em um outro programa, há muitos em nossa liderança que fazem parte do Conselho Ecumênico. Eles precisam parar com esta mensagem. Na verdade, eles assinaram que essa mensagem deve parar, pois, de acordo com o Papa, não pode haver proselitismo, não é? Não devemos fazer nenhuma crítica à doutrina de ninguém. Então, Martin, eu então concluí que está se desenvolvendo uma nova maneira de pensar entre alguns de nossos teólogos de renome. A primeira coisa que eles devem fazer é deixar a coisa mais leve para o lado do Papa. Hoje, alguns já estão pregando que talvez o chifre pequeno não seja o Papa. Também passaram a dizer que tanto a primeira como a segunda besta de Apocalipse 13 não é aquilo que o espírito de profecia e os reformadores achavam que era. Também ando dizendo que a igreja remanescente não é um grupo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, cuja missão é chamar o povo para fora de Babilônia, para assim levar essas pessoas a uma unidade com a palavra de Deus e a sua lei. Segundo eles, deve haver uma redefinição do papel do adventismo. Do contrário, não teríamos uma identidade. Como fazer isso, então? Fui chamado para ser orador de um outro acampamento, na África do Sul. Foi um acampamento muito interessante, pois, para variar, lá estavam as 2 mensagens. Havia um grupo de teólogos da nossa universidade mais renomada nos Estados Unidos, e eles estavam em grupos. Eles fariam parte das reuniões do acampamento. Eu seria um outro palestrante. Portanto, lá estavam as 2 mensagens. O que eles tentaram fazer foi, basicamente, redefinir o nosso entendimento de Apocalipse 13. Martin, quando passamos a querer redefinir nossa compreensão de Apocalipse 13 e tiramos a relevância daqueles poderes como o papado e do protestantismo apostatado, de forma que eles não são mais aquilo que o espírito de profecia diz que são. Isso não seria introduzir uma nova doutrina? Sim. O que aquele reitor me disse, ou seja, que eu não devia mais pregar que o Papa é o anticristo, é o mesmo que aquele representante na Alemanha me disse, que eu não posso mais pregar que o Papa é o anticristo. Isso é uma das coisas. E eles também me disseram, os 2 me disseram isso.
que Alá é exatamente a mesma coisa que o nosso Deus. E esse mesmo ensinamento também é passado em uma das nossas maiores universidades nos Estados Unidos. E não apenas nessa, mas também em outras. Eles ensinam que Alá é exatamente a mesma coisa que o Deus da Bíblia. Por causa disso, eu decidi estudar o Alcorão. Eu estudei o Alcorão de trás para frente, pois é assim que você o lê. E eu descobri que o Deus da Bíblia e o Deus do Islã são totalmente diferentes um do outro. Estes ensinamentos, que alteram o propósito da igreja remanescente de chamar as pessoas para fora de Babilônia para algo que procura unificar a todas as religiões, é um conceito totalmente novo. Neste acampamento, eles pregaram que, basicamente, que a nossa compreensão de Apocalipse é totalmente equivocada. Aliás, aquele reitor acabou de dar algumas palestras nas quais ele disse exatamente a mesma coisa. Isto, portanto, não é nenhuma novidade. E quando eu estudei o Alcorão, procurei por todos os pontos mencionados por eles. Uma das coisas que eles fazem é procurar ressaltar os pontos em comum que temos com eles. Não é? Por exemplo, eles dizem que nós temos em comum a mensagem da saúde. Eu então fui procurar isso no Alcorão. O Alcorão diz que não podemos comer carne de porco. Lá também é dito que não devemos matar os animais da maneira convencional, mas de uma maneira específica, igual da Bíblia, e isso é verdade. Porém, no que diz respeito aos outros animais impuros, por exemplo, em relação ao camelo, às outras criaturas e os animais marinhos, o Alcorão diz claramente que estas proibições foram somente para os judeus, pois eles foram desobedientes, mas elas não se aplicam ao Islã. Portanto, não há correlação entre a mensagem da saúde do Alcorão e a da Bíblia. As duas mensagens estão tão distantes entre si como o Oriente está do Ocidente. Isso é quase a mesma coisa que dizer que nós estamos no mesmo barco que os da Nova Era, porque eles não comem carne. Exato. E, por exemplo, veja a questão de Jesus. Eles negam que Jesus seja o Filho de Deus. Para eles, Alá não tem filho nenhum. Portanto, todas essas questões são totalmente contrárias ao Deus da Bíblia. Veja, por exemplo, a doutrina do inferno do Islã. É muito semelhante, se não mesmo pior, do que a da Igreja Católica Romana. Sendo assim, nós não temos nada em comum com o Alcorão. Apesar deles dizerem que sim. Mas, enfim, eu estava lá naquele acampamento. Os teólogos daquela grande universidade dos Estados Unidos estavam pregando uma coisa e eu estava pregando outra. E, eventualmente, eles vieram falar comigo. Um dos membros do grupo deles veio para falar conosco. Nós estávamos em nossa barraca. E aconteceu que aquela conversa durou 3 horas. Aquela conversa abriu muito os meus olhos. Eles basicamente disseram que o remanescente, ou seja, os adventistas do sétimo dia, não têm a missão de chamar as pessoas para fora de Babilônia. Segundo eles, nós somos a cola. Nosso objetivo é levar todo mundo a uma unidade, uma vez que nós temos tantas coisas em comum com o Islã. Acontece que a única coisa em comum é que nós não comemos porco. Já com os demais, o que temos em comum é Jesus. Já com os judeus, temos os 10 mandamentos em comum. Portanto, nosso papel é unir todos eles. Ou seja, todo o papel do Adventismo foi redefinido. 1844 foi basicamente neutralizado, como sendo o período em que iniciou-se o julgamento.
Aí eu passei a entender claramente por que para eles é tão vital que Jesus não tenha ido ao lugar santíssimo. Para mim, soa que nem quando Deus tirou as pessoas de Babilônia para formar a igreja adventista. É como quando ele espalhou os idiomas e daí eles tentaram se juntar de novo. Agora, eles tinham que sair, mas eles querem juntar todo mundo de novo. Juntos? É exatamente a mensagem oposta. E eu pensei comigo mesmo, isso é absolutamente brilhante. É a maneira perfeita de mudar a mensagem do que era antes para o que eles querem agora. Esse mesmo palestrante repostou um artigo em sua página no Facebook, no qual ele basicamente diz que eu era um pregador autoproclamado. Eles erraram um monte de coisa a meu respeito. Falaram que eu era professor da Universidade de Cape Town, mas não é verdade, eu era professor da Universidade de Western Cape. Eles disseram que eu era pregador autoproclamado, disseram que eu nunca trabalhei para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e que eu era basicamente um herege. Essas declarações são incríveis. Na verdade, elas são mentirosas. Me pergunto onde procurar informação sobre mim. Na verdade, eu trabalhei como evangelista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia por 12 anos, em 2 conferências diferentes. Portanto, eu com certeza não sou um pregador autoproclamado. E, além disso, eu sou um ministro ordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nada mudou a esse respeito. Portanto, eu não faço ideia de onde acharam tantas informações erradas sobre mim. E, é claro, também achei interessante me chamarem de herege. Bem, se alguém voltar a alguns episódios do E aí, Professor, mostramos que Ellen White foi chamada de a herética da semana pela Igreja Católica. Então, eu estou em boa companhia? Você está bem acompanhado. Isso é bom. E ele também me disse que eu deveria parar com essa coisa de maçonaria, pois era irrelevante. E então eles redefiniram o papel da igreja remanescente. E veja, estas são justamente as organizações que deveriam evangelizar o mundo, só que elas estão fazendo isso de um jeito novo. Não diga às pessoas para saírem, deixe-as onde estão. Não digam aos muçulmanos que ele deve sair. Não, ele já tem tudo lá. O que ele precisa de fato é aceitar Jesus e tudo bem. Aí estamos todos unidos. E naquela noite, ou melhor, naquela tarde, chegou a hora de eu ir embora. Então nós ajeitamos o nosso trailer e saímos em nossa jornada de praticamente 2.000 quilômetros até a nossa casa. A minha esposa me disse, olha, Walter, pelo jeito você vai continuar dirigindo até cair. Eu não quero que seja assim. Prometa para mim que durante o caminho, assim que encontrarmos o primeiro estacionamento de trailers, você vai, por favor, parar antes do pôr do sol. E eu disse, tudo bem, eu farei isso. Eu farei isso. Não vou dirigir a noite toda com esse treco na traseira do carro. Eu vou parar. Então eu disse a ela, por favor, olhe na internet onde é a próxima parada. Assim podemos ver o quanto teremos que dirigir antes do pôr do sol. E chegamos na primeira cidade por volta das 2 da tarde. E eu queria continuar dirigindo pelo menos até às 4 horas. E nós chegamos a uma cidadezinha, ainda não estava escuro, estava entardecendo, e ela disse, tem um estacionamento de trailers por aqui. Ela então olhou no mapa, colocamos o GPS, fomos até lá, e não tinha nada. O lugar não existia. Era um lugar próprio para viajantes, mas ele não existia mais. Muito bem, onde é a próxima cidade? 100 quilômetros daqui. Beleza, vamos lá. E continuamos a viagem. E no caminho, conversamos a respeito daquela conversa de 3 horas que tive com aquele homem.
Nós estávamos atônitos com o pensamento dessas pessoas. Chegamos então à próxima cidade, onde também deveria ter um lugar para parar o trailer. Só que ele também não existia mais. Minha esposa já estava ficando irritada, mas o que podia fazer? Tá bom, vamos tentar a próxima cidade, antes que o sol se ponha totalmente. O pôr do sol seria por volta das 7 horas. Nós então fomos à próxima cidade, uns 90 quilômetros dali, e mais uma vez o lugar não existia. Sabe, é que a África do Sul já passou por tantas mudanças, houve tantas crises e falências, que aqueles lugares não existiam mais. As cidades haviam mudado completamente. Então nós continuamos. E aconteceu que a gente não achava mais nada. E naquela hora, quando chegamos na última cidade, já era 11 da noite. E não foi culpa minha. Eu realmente tentei achar os lugares. Mas acabou sendo culpa minha também. Mas não foi culpa minha. Aquilo foi obra de Deus. Então, nós chegamos naquela cidade e procuramos pelo estacionamento de trailers. Nós chegamos na entrada e tinha lá um sinal dizendo estacionamento de trailers. Tinha um número na porta e já era 11 da noite. Então eu disse, vamos ligar. Minha esposa disse, mas já é muito tarde para ligar. E eu falei, eu tenho que ligar, não temos escolhas. E eu liguei para lá. E um homem atendeu. Ele disse, claro, eu vou até aí. Era um lugar bem pequeno. Cabiam apenas uns 3 trailers. Mas não tinha ninguém naquele momento. Então ele chegou e abriu. Mas ele parecia um pouquinho bêbado. Então chegamos lá e percebemos que tinha um hotel, junto com o estacionamento de trailers. Então ele abriu o estacionamento para nós e ele começou a dizer que era o dono tanto do hotel quanto do estacionamento. Era evidente que esse homem tinha bebido algumas. Nós então saímos e eu disse a ele, olha, nós vamos sair bem cedo amanhã. Posso pagá-lo adiantado? E então eu paguei e ele ficou lá me olhando, de um jeito bem estranho. Então ele disse, você é o Walter Fight. Você me conhece de onde? Eu assisti os seus DVDs. E aí ele começou a acabar comigo. Ele não poupou palavras, ele estava muito bravo comigo. Ele queria começar a discutir comigo. Então ele disse, eu sou o grão-mestre da loja maçônica de toda essa região. E passou a mencionar todas as cidades das quais ele era o grão-mestre. Eu sou o maçom de 33º grau. E você está completamente errado. Ele estava um pouquinho bêbado. Talvez ele não dissesse essas coisas normalmente. Eu então disse, veja, você certamente discorda de mim nesta questão, mas eu estou muito cansado, já é tarde. Eu preciso dirigir amanhã cedo. Eu sinto muito, mas não tenho condições de discutir com você agora. Eu então comecei a caminhar e ele me seguiu e me agarrou pelo braço. E aí ele começou a detonar com Jesus. Aquilo me chamou atenção. Ele começou a esbravejar contra Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, ele não é Deus coisa nenhuma. Vocês cristãos entendem tudo errado. Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. E aí começou a repetir tudo aquilo que a gente já sabe da maçonaria. Mas aí ele disse uma coisa muito interessante. O nosso papel é provar isso para todo mundo. Nós já distribuímos para todas as igrejas protestantes o Alcorão, pois o Alcorão
confirma que Jesus não é o Filho de Deus. Ele não é Deus coisa nenhuma. Isto é a verdade. Eu então disse, obrigado por compartilhar a sua crença, mas eu vou dormir agora. Eu então entrei e fechei a porta. E aí ele foi embora. Eu achei muito interessante que justamente aquilo de que me acusavam foi confirmado por este homem. Exatamente. Ele confirmou tudo aquilo que eu falava. Eu então percebi que não devemos ousar parar de pregar o nome de Jesus. E não devemos ousar parar de chamar as pessoas a saírem de Babilônia. Não podemos permitir que a nossa teologia seja alterada. Nós não somos uma cola que vai unir as religiões, pois Deus nos disse, saiam e se separem. Este é um assunto incrivelmente importante. Se nós nos apegarmos à Bíblia e ao testemunho de Jesus, nós então compreenderemos qual é o papel do remanescente. Não quer dizer que somos maravilhosos, mas é que somos um movimento que tem a missão de levar uma mensagem decisiva para a humanidade. E se não nos apegarmos à Bíblia e ao espírito de profecia, seremos divididos. Sim. E se estes teólogos, que são reitores dos nossos maiores colégios e universidades, começarem a pregar uma mensagem diferente daquela que a Bíblia e o espírito de profecia pregam, que também era o entendimento original do protestantismo, se passarem a pregar uma mensagem diferente a essa, eles não estão em harmonia com a palavra de Deus. E assim como os discípulos que não deram ouvidos àquilo que o Sinédrio lhes ordenou, da mesma maneira, não devemos parar quando nos ordenarem, pare de pregar essas coisas. Sim. Essa não é uma mensagem popular. E você nunca vai ficar popular por pregar ela. Não. Martin, se nos atermos à Bíblia e ao espírito de profecia, podemos ser uma igreja unida com apenas uma voz. E aí nós podemos permanecer juntos de pé contra todas essas acusações e o que quer que seja que o mundo jogar contra nós. É isso mesmo. E eu fui incentivado, após os nossos últimos programas, a receber algumas cartas. E você mesmo sabe que recebemos muitas cartas. E o médico que foi educado em Loma Linda, bem, foi muito animador ter falado com ele. Ele compartilhou algumas ideias muito interessantes. E uma das coisas que ele me escreveu foi em relação à questão de Daniel. Vamos ler aqui. Ele disse que o primeiro teste enfrentado por Daniel e seus amigos foi o da temperança, que basicamente foi para a igreja da época, pois havia aproximadamente 800 pessoas que foram levadas prisioneiras. E Daniel e seus amigos foram praticamente os únicos que ficaram firmes pelo que é certo. Eles disseram, nós não nos corromperemos com a comida do rei. E isso está em harmonia com as Escrituras. Até mesmo Salomão falou sobre isso, dizendo, se vocês sentarem na mesa do rei, coloque uma faca em seu pescoço, para que você não sucumba àquelas delícias. Portanto, o primeiro teste foi o teste para o povo de Deus. Sim. E é uma proporção muito pequena que vemos ali, apenas 4. É interessante mencionar que dá para ler na Bíblia e no Espírito de Profecia, especialmente no livro Profetas e Reis, mostra que, porque muitas pessoas não entendem, mas naqueles 10 dias, eles foram comparados com os outros que também vieram de Israel, não com os babilônios. Exato, foram comparados aos seus conterrâneos, juntamente que também foram levados cativos. Então, o primeiro teste foi sobre a mensagem da saúde. E 4 permaneceram firmes à verdade, não é? Este, portanto, foi um teste para a igreja
E eu achei muito bom esse ponto. Um teste para a igreja. Já o próximo teste foi sobre adoração. O segundo teste foi sobre adoração e foi para toda a nação, já que todos deveriam se ajoelhar perante a estátua. E quantos não se ajoelharam? Daniel não estava presente, ele estava em uma outra província na ocasião. Mas apenas os 3 amigos não se ajoelharam. De novo, essa é uma proporção baixa. Então, todos aqueles que foram levados cativos, o que fizeram? Jogados no fogo, eles não foram. Não. Então eles se curvaram. Se ajoelharam. E onde foi que isso começou? Começou com a temperança. Com a temperança. Então, o primeiro teste envolve a mensagem da saúde. Já o segundo teste será o teste da adoração. E então nós falamos um pouco a respeito da COP26. COP26 significa Conferência dos Partidos. Conferência dos Partidos. São os partidos que assinaram o Acordo Climático. Isso aconteceu em 2015. Sim. O mesmo ano da Laudato Si. O próximo ano, 2022, será o 7º ano desde aquela assinatura. Nesse ínterim, o Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo e o Joe Biden colocou-os de volta ao acordo. Nós já falamos sobre o que acontecerá na COP26. E, de acordo com John Kerry, a base da discussão, basicamente, será Laudato Si. Será então, Martin, que podemos renomear a COP26 para Conferência do Papa? Eu não acho que seria muito exagerado, porque todos esses líderes, incluindo os líderes espirituais e políticos, foram até ele para receber as ordens espirituais e o que fazer exatamente. Exato. Primeiro eles foram ao Vaticano para depois irem até lá. E o Papa é, sem dúvida, o porta-voz principal. Portanto, eu poderia chamar de Conferência do Papa, COP26. E COP também poderia ser um acrônimo para Fechamento da Porta da Graça, em inglês. Eu sei que é um pouco de exagero, mas caso eles cheguem ao acordo de fechar o mundo em um dia da semana, a fim de salvar o planeta, então poderíamos ver o início de coisas bem interessantes que poderia nos levar ao autoclamor e, consequentemente, ao fechamento da Porta da Graça. Martin, você acha importante que o debate sobre se acreditamos no que os testemunhos têm a dizer, se eles estão em harmonia absoluta com a Bíblia, que um debate como este ocorra antes do fechamento da Porta da Graça? Sim. E essa pode ser a decisão mais importante da vida de alguém. É mesmo. Mas haverá vozes que dirão que pregar o que estamos pregando causa divisão. Sim. E o Papa disse bem claramente que os evangelistas que utilizam a internet para pregar deveriam ser impedidos. O proselitismo deve acabar. E vimos também que esta mentalidade infiltrou-se até mesmo em nossa igreja e que está sendo propagada por pessoas de renome. Eu tenho experiência pessoal com isso. Não estou inventando. E Martin, eu não mudei o meu discurso ao longo desses anos. Eu acredito naquilo que diz o grande conflito. Uma coisa é acreditar de fachada no grande conflito, e a outra é realmente acreditar. Por que será que, quando membros comuns da igreja decidem distribuir este livro, sempre surgem reclamações? Eu não sei, porque toda vez que se dá um livro desses, tem pessoas que saem de Babilônia. É uma ordem, precisamos distribuir esses livros como as folhas de outono. E se isso nos levar para uma sacudidura, então finalmente teremos um povo com uma única voz. Martin, o que ocorrerá neste evento que chamamos de sacudidura?
é que a verdade deve ser debatida. Decisões precisam ser tomadas. Os membros devem decidir se pregarão a mensagem de sai dela, povo meu, ou se pregarão a mensagem de união das igrejas. Vamos todos nos unir. São dois evangelhos diferentes, não é? Vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia para concluirmos. A verdade presente para este tempo deve ser crida e atuada em conexão com os princípios da reforma da saúde. Foi exatamente isso o que aconteceu com Daniel. Sim. E Daniel foi escrito para nós. Uhum. Os sanatórios que estão estabelecidos devem estar íntima e inseparavelmente ligados ao Evangelho. O Senhor deu instrução que o Evangelho deve ser levado adiante e que o Evangelho inclui a reforma da saúde em todas as suas fases. Nossa obra deve iluminar o mundo, pois os seus movimentos cegos, que estão ocorrendo agora, preparam caminho para as pragas que Deus permitirá virem sobre o mundo. Nossos fiéis vigias devem soar o alarme. Isto é uma ordem, Martin. É mesmo. Muitos nos dirão para desistir. Vão nos ameaçar. Haverá muita discussão sobre como silenciar esse movimento. Mas se ele for de Deus, não pode ser parado. E se for de homens, não levará a nada. E agora vem a sacudidura. A grande sacudidura começou e prosseguirá. Serão sacudidos para fora aqueles que não estão dispostos a tomar um posicionamento firme pela verdade, a se sacrificarem por Deus e sua causa. O anjo disse: vocês acham que serão forçados a se sacrificarem? Não, não. Deverá ser uma oferta voluntária. Qualquer forma de coerção não vem de Deus. Mas o que é que nos dá essa vontade de pregar? É o fato de Deus ser um fogo que nos impede de ficar em silêncio. Com certeza. Tudo será exigido para se comprar o campo. Eu clamei a Deus para poupar o seu povo, alguns dos quais estavam desmaiando e morrendo. Então vi que os julgamentos do Todo-Poderoso estavam se acelerando. Implorei ao anjo que falasse ao povo em sua língua. Ele disse: todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não poderiam mover aqueles que não se moveram pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco seriam despertos pela palavra de um anjo. Algumas pessoas têm um entendimento tão endurecido, por exemplo, Corém, Datã e Abirão, que todas as evidências do mundo não poderiam mudá-los. Verdade. Nem mesmo pela intervenção divina. É. Nada. Mesmo se você pegar aquela citação que nós vimos da Bíblia, com Pedro, eles até disseram que estavam convencidos, mas mesmo assim eles bateram e expulsaram eles. É inacreditável. Eu perguntei o sentido da sacudidura que havia visto e foi-me mostrado que seria causado pelo testemunho direto do conselho da testemunha verdadeira aos laodiceanos. Ou seja, a testemunha verdadeira diria aos laodiceanos, ou seja, a igreja, aonde exatamente ela não está em harmonia com a Bíblia e o Espírito de Profecia. É mesmo? E não são palavras leves, não são palavras que caem bem aos ouvidos. Não. A pessoa tem que se mudar. E o que foi que o povo disse quando Coré, Datã e Abirão foram encolhidos pela terra? É a sua culpa. O povo achava que eles trariam uma nova dispensação. Chega desse pode, não pode. Eles pensavam exatamente como o Papa pensa. Isso terá um efeito no coração do receptor e o levará a exaltar a norma e apresentar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho. Eles se levantarão contra ele. E é isso que causará a sacudidura no povo de Deus. Já chegamos a esse ponto. Eu acredito que está culminando nisso. E o ato final dessa sacudidura vai com certeza acontecer quando essas leis sobre o sábado e domingo começarem a ser implementadas.
Certamente. Eu nunca imaginei, em meus sonhos, que eu chegaria a ter que falar sobre essas coisas. Sempre tive a esperança de que isso não seria necessário. Mas é uma vã esperança, pois é a Bíblia e o Espírito de profecia que dizem que isso aconteceria. Ezequiel é bastante claro sobre a natureza dessa sacudidura e sobre o quão drástica ela seria. E em Ezequiel não estava lá escrito que tinha 25 que estavam de costas para o templo? Viraram as costas ao templo. E por que fizeram aquilo? Para adorar o sol. 25 anciãos. Eu acho interessante que lá é dito que aproximadamente 25 anciãos viraram suas costas para o templo. Nós não vamos nos aprofundar neste assunto, mas há coisas muito interessantes sobre isso. Mais uma citação do Testemunho para a Igreja 3. Não se brinca com Deus. É justamente na hora do conflito que a bandeira deve ser desfraldada. É neste tempo que os portadores do estandarte devem permanecer firmes para que a sua posição seja conhecida. É aí que a habilidade de cada verdadeiro soldado para o que é certo será provada. Os indolentes nunca ganharão os louros da vitória. Conforme vemos essas coisas acontecerem, somos exortados a levantarmos as nossas vozes como uma trombeta. Não podemos ficar calados. Se algo não está em harmonia com a Bíblia e o Espírito de profecia, não devemos nos envolver com isso. Mas se estiver em harmonia e nos apegarmos a isso, então passaremos a falar como uma voz. Aqueles que são verdadeiros e leais não esconderão o fato, mas colocarão coração e força na obra, dedicando tudo o que possuem na luta. Deixe a batalha transcorrer. Deus é um Deus que odeia o pecado, e aqueles que encorajam o pecador dizendo, tudo vai ficar bem, receberão a maldição de Deus. É exatamente o que aconteceu na rebelião de Coré. Martin, havia 250 príncipes envolvidos naquela rebelião, homens de renome. E quando vamos ao livro de Daniel, apenas 4 permaneceram firmes pela mensagem da saúde. E eles também eram príncipes que saíram de Israel. Havia 800 deles. Apenas 4 se levantaram e 3 não se ajoelharam. É uma estatística impressionante. Colossenses 2, versos 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, e agora o desejado de todas as nações. A igreja construída sobre Cristo como a sua fundação deve obedecer a Cristo como a sua cabeça, não deve depender de um homem ou ser controlado por ele. Muitos alegam que uma posição de confiança na igreja dá a eles a autoridade para ditarem que os outros homens devem acreditar ou até mesmo fazer. Eles fizeram exatamente isso comigo. Me disseram a posição que eles ocupavam e me disseram o que eu deveria fazer, ou seja, que eu deveria ser obediente aos seus ditames, e ainda por cima algo que é contra a Bíblia? Nunca. Deus não aprova essa alegação. O Salvador declara, todos vocês são irmãos. Nossa orientação não pode depender de nenhum ser finito. Que Deus nos dê a coragem. Que Deus nos dê a sabedoria para entender a sua palavra. Não é suficiente ter um conhecimento superficial. Não. Temos que internalizá-la. Temos que comer a carne, beber o sangue do Filho de Deus. E se qualquer um desses 2 livros disser para você, faça isso ou não faça isso, então obedeça. E guarde. E não por causa de medo, mas porque você compreende aquilo. E porque você quer obedecer, você quer mudar, você quer ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu mal posso esperar pelo reino de Deus. E, de certa forma, eu fico triste quando vejo essas coisas acontecerem na igreja. Por outro lado, de certa maneira, eu fico meio que contente, pois isso é uma evidência de que o fim está próximo e de que o sofrimento deste planeta está prestes a acabar. Eu vejo tantas pessoas rejeitadas,
Temos que ser consoladores. Temos que erguer as pessoas. Temos que dar-lhes esperança. Mas dar a elas uma falsa esperança é algo que Deus não permitirá. É muito perigoso. Deus e Jesus estão a ponto de voltar e você diz a alguém, você pode ficar calmo ainda por um tempo. Não faça isso. Não. Devemos pregar a mensagem, não importa o que aconteça. Vamos orar. Querido Pai, a guerra está sendo travada. Novas ideologias estão substituindo as antigas. E há pessoas de renome querendo forçar essas novas ideologias. Ajuda-nos a depender do assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.